Olá, seja bem-vindo aqui a mais uma reflexão do THI, nossa Teologia Itinerante. Você é bem-vindo ao nosso canal. Agora nós vamos finalizar no vídeo de hoje, Gênesis, capítulo 1, verso 2, parte 2. Observe que estamos andando de forma até célere, dentro das divisões que temos sobre reflexão no livro de Gênesis. Vem comigo, abra sua Bíblia, mantenha ela aí próximo de você, pause o vídeo sempre que necessário, consulte os textos bíblicos. Do contrário, você poderá se perder na reflexão de Gênesis. Gênesis 1, verso 2. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando nós estamos lendo um texto, vamos falar da Bíblia porque é o nosso objeto de análise, mas se aplica a qualquer material escrito. Nós não podemos ter pressa, porque Deus não tem pressa para revelar os seus segredos. Deus ama aquele que ama a sua palavra. E Deus ama aquele que não ama a sua palavra. Deus é amor. Então, se você ama Deus e a palavra de Deus, se você ama o Deus a palavra e a palavra de Deus, você deve criar o hábito de degustar o texto bíblico. Como se degusta palavras? Da mesma forma que se degusta comida. Quando você está almoçando, dependendo do ambiente que você está almoçando, aí vem o garçom, passa com aquele carrinho de sobremesa, você está dando aquela garfada ali na refeição, aí passa aquele carrinho de sobremesa com pudim, com brigadeiro, você olha para a mesa do lado, tem alguém tomando sorvete, então você não vê a hora de terminar a refeição principal para também se esbanjar na sobremesa. E a palavra de Deus, dependendo da sua apetite, dependendo da sua fome, ela pode ser o prato principal ou a sobremesa. Mas uma coisa é certa, ela te sustenta. Então, ou seja, a reflexão bíblica é: e a terra era sem forma e vazia. Ponto e vírgula, aquela paradinha básica para você respirar, as regras da gramática. E havia trevas sobre a face do abismo. Mais uma respirada, um ponto e vírgula. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Diante de um texto desse, eu sou inspirado a pegar um dicionário de língua portuguesa para saber o que significa cada palavra dessa. Isso para quem está estudando. Se você está lendo, somente lendo, é exatamente assim. E a terra era sem forma e vazia, e havia treva sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Próximo texto. E disse Deus. Isso é leitura. Mas estou dizendo quando você separa aquele tempo precioso para se alimentar, ficar forte, sabe, se exercitar na fé, então você precisa de um bom dicionário de língua portuguesa, um bom dicionário bíblico e 3 versões de Bíblia, para você estar bem alimentado. Aí você vai em E, o que é E? O que é A? O que é terra? O que significa era? Sem. Esse é uma deixa para você voltar a se exercitar como já fez em algum momento da sua vida. E se você desconhecia esse método, seja bem-vindo. Prazer, estudo bíblico. Gênesis 1:2. E a terra. Assim como no Novo Testamento grego, nós temos 3 palavras
para descrever amor, aqui em Gênesis, nós temos duas palavras para descrever terra. Vamos ver no momento oportuno cada uma delas. Nesse momento, a primeira palavra que aparece aqui como terra, lá em Gênesis 1, no princípio criou Deus céus e terra, é Eretz. Não confunda Eretz, terra, cidade, planeta, mundo inferior, com Adamar. Adamar também é terra, mas é terra no sentido de solo, chão. E Eretz é terra, no sentido de cidade, mundo. Isso é Eretz. Isso é Eretz. Mundo. Isso é Eretz. Terra. Isso é Eretz. Estado. Eretz é isto. Eretz é isto. Isso é Adamar. Solo. Terra. Isso é Adamar. Isso é terra. Adamar. Isso é terra. Adamar. Deus formou o homem. Deus formou o homem. Adão. Olha o jogo de palavras. Adão e Adamar. Vamos ver isso tudo no momento específico. Gênesis 1, 26. Deus formou Adão. De onde? De Adamar. O que tem a mais aqui na palavra terra? Pó. Olha aqui em cima. Aspiração aqui, o Aleph, o A, M-A. Olha, tem essas duas letrinhas finais. Olha que jogo de palavra lindo e maravilhoso que o texto de Gênesis vai trabalhar. Mas isso só é visto no texto em hebraico. Não se preocupe que vamos andar de forma, sempre que possível, devagar e, quando necessário, um pouco mais acelerado. E você vai chegar a ter esse conhecimento para analisar o texto no idioma original, não os originais. Os originais não existem mais. Guerras acabaram por contribuir pela destruição. Isso é Adamar. Isso é Adamar. Eretz. Terra. Terra, em que sentido de terra? Terra como cidade, como estado. Mundo inferior, mundo dos mortos, por exemplo. Este é um dos substantivos hebraicos mais comuns, ocorrendo mais de 2.500 vezes na Antiga Aliança. O que nós conhecemos da Antiga Aliança, Antigo Testamento, estamos dizendo a mesma coisa. Nova Aliança, Novo Testamento, estamos dizendo a mesma coisa. Expressa a visão mundial contrária aos mitos antigos. Fique atento a isso aqui. Ó. Expressa mitos antigos. Porque aqui há uma ruptura da mitologia. Como também as muitas teorias modernas que buscam explicar a origem do universo e as forças que o sustentam. O termo Eretz, terra, pode ser traduzido por terra, a cena temporal da atividade, experiência e história humanas. O mundo material teve começo, quando Deus criou a Eretz com o seu poder. Formou-a e estabeleceu-a. E aqui os textos bíblicos para você consultar. Isaías 40, verso 28, Jeremias 27, 5. A palavra que você vai ter lá, terra, é a mesma palavra Eretz de Gênesis, capítulo 1, verso 1. Pelo fato de ele ter feito, ou dele ter feito assim,
segue-se que do Senhor é a terra. Ou seja, em Gênesis capítulo 1, Deus é o Criador dos céus e terra. Se Ele é o Criador dos céus e terra é dele, pertence a Ele. E desse conceito dele ser o dono, o Senhor, vai ser desenvolvido na revelação progressiva de Deus, essa concepção de que a terra pertence ao Senhor e toda a sua plenitude a Deus pertence. E o salmista, aos poucos, também vai, dentro dessa revelação progressiva, dizer: o que darei eu ao Senhor que já não seja dele? Nenhuma parte dela, da terra, é independente dele, o Criador, pois os confins da terra são sua possessão, inclusive os montes, o mar, a terra seca, as profundezas da terra. E aí nós temos os textos bíblicos de Salmo 2:8, 95, verso 4 e 5, Amós 4:13, Jonas 1:9. Deus formou Eretz para ser habitada. Isaías 45:18. Tendo o governo da terra, por virtude de ser seu Criador, ele decretou: produza a terra erva verde, erva que dê semente. Ela nunca devia deixar de dar sua produtividade, pois enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Gênesis 8:22. Cheia está a Eretz das riquezas de Deus, e ao gênero humano foi ordenado, e ao gênero humano foi ordenado: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Que ninguém pense que a Eretz é um mecanismo independente e autossuficiente. Ou seja, não tem essa concepção de mãe terra no sentido da terra produzir vida em si mesmo. A terra produz porque o Criador deu uma ordem e autonomia para ela. Pois o Senhor reina, assentado sobre o globo da terra, até que o Senhor dê chuva sobre a terra. À medida que os olhos do Senhor passam por toda Eretz, ele vê que não há homem justo sobre a terra. Em certa fase primeira, Deus decidiu: destruirei de sobre a face da Eretz o homem que criei. Embora ele cedesse e prometesse que as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne, podemos estar certos que ele vem julgar a terra. Nessa época, vem julgar a terra. Nessa época, a época do julgamento, do seu furor treme a terra, de forma que fugirão os povos. Mas ele também prove um meio de fuga a todos que atendem à sua promessa. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos, os termos da terra. Isaías 45:22. O que Deus criou no princípio, lembra o Bereshit 1:1? O que Deus criou no princípio, no Bereshit, também terá um fim. Porque ele afirma: eu crio novos céus e nova terra. E não estamos falando do texto de Apocalipse ainda. Estamos em Isaías 65:17 e 66:22. A palavra hebraica Eretz também aparece muitas vezes na expressão o céu e a terra, ou a terra e o céu. Em outras palavras, as Escrituras ensinam que nosso planeta terrestre é parte de uma estrutura cosmológica universal, que chamamos de universo ou cosmos. Não sendo o resultado de acidente ou forças inatas.
o insondável alcance do espaço e seus incontáveis componentes devem sua origem ao Senhor, que fez o céu e a terra. Pelo fato de Deus ser o possuidor dos céus e da terra, o universo inteiro deve ecoar o louvor da sua glória, que está sobre a terra e o céu. Exultai, ó céus, e alegra-te tu, terra. Alegre-se os céus, e regozije-se a terra. Tal adoração sempre é apropriada, pois tudo o que o Senhor quis, Ele o fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. O termo Eretz não só denota o planeta terrestre inteiro, mas também é usado para se referir a algumas das partes que compõem a Terra. As palavras terra e chão transferem seu significado para o nosso idioma. Com muita frequência, diz respeito a uma área ocupada por uma nação ou tribo. Por isso, lemos sobre a terra do Egito, a terra dos filisteus, a terra de Israel, a terra de Benjamim e assim por diante. Onde tiver terra, você pode substituir pela palavra hebraica Eretz, ou seja, Eretz de Israel, Eretz de Benjamim. É dito que Israel vive na Eretz do Senhor. Quando o povo chegou à fronteira da Eretz, Moisés o lembrou que só lhe pertenceria porque o Senhor expulsou as outras nações para te introduzir na terra e te dar por herança. A terra pertence ao nosso Senhor e tudo que nela há. Era. A expressão aqui era. A terra era sem forma e vazia. A ideia da aqui era existir, ser, vir a ser, acontecer, fazer-se, tornar-se. Então, essas são as possíveis traduções da palavra Hayah. Era. Então você pega existir, a terra existia sem forma e vazia. E veja o que mais combina aqui no texto bíblico. Lembrando que era pode ser traduzido como existir, ser, vir a ser, acontecer, fazer-se, tornar-se. Em Gênesis 1:2 é um verbo de ligação, ligando o sujeito ao verbo, onde a terra estava desolada e vazia. Ou seja, se tiver com dificuldade aqui em verbo de ligação, sujeito, predicado, gramática de língua portuguesa. Napoleão Mendes é uma das gramáticas indicadas. Sem forma e vazia. A expressão sem forma e vazia está na concepção, a tradução, uma outra tradução, essas palavras, tohu vohu, pode ser traduzida por assolar, uma desolação, quando aplicado à superfície. Ou seja, deserto. Quando aplicada de forma figurada, algo sem valor, vã, caótico, sem forma, vácuo, lugar desolado. Sem forma e vazia. Esta expressão descreve a terra primitiva de primeiro, antes dos 7 dias da criação.
sem forma e vazia. Era o estado que a Terra se encontrava antes do sétimo dia. Uma Terra reduzida ao caos primitivo e à falta de forma. Vide Isaías 24:10. Ou seja, sem forma e vazia, lugar vazio. Isto é, sem vida, um deserto estéril. Para compreender muito bem isso que nós estamos aqui analisando neste momento, você precisa ver Gênesis 1, verso 2, parte 1. Essa é a parte 2. Então, é uma continuidade daquilo que nós vimos anteriormente. Por que nós dividimos a aula? Para não ficar muito longo, não ficar 1h30 ou 2 horas de estudo. Então a gente vai fragmentando as aulas para que fique aí 40 minutos, 50 minutos, tentando se manter aí nesse padrão. Sem forma e vazia. Observem que a estrutura do verso 2 é disjuntiva. Disse, o que é disjunção? Disse é do elemento gramatical que indica oposição, separação, exclusão ou alternativa. Observe que a estrutura do verso 2 é disjuntiva, descrevendo o resultado da criação descritiva no versículo 1. A expressão sem forma e vazia é frequentemente mal interpretada em função de sua tradução. Outra tradução possível, considerando o contexto em epígrafe, é sem forma e desocupada. Desocupada no sentido de sem vida. Escuro, aí nós temos aqui trevas, que havia trevas sobre a face do abismo. O que são trevas? Algo escuro, escuridão. Utilizado com sentido figurado, significa miséria, destruição, morte, ignorância, tristeza e iniquidade. A tradução literal é escuro, escuridão. A primeira vez que a palavra trevas aparece nas Escrituras, ou seja, aqui em Gênesis 1:2, está associado a desordem, algo oposto à luz. Posteriormente, quer no sentido real ou físico ou simbólico, a palavra descreve confusão e incerteza. O mal feito em segredo. Ou seja, isso que está sendo comentado aqui, você vai ter como exemplo de confusão e incerteza em Jó 12:25, 37 e 19. E o mal feito em segredo, ou seja, alguém que faz o mal em segredo é uma pessoa que está na escuridão, que está em trevas, mentindo, omitindo e assim de forma sucessiva. Trevas, obscuridade, futilidade, coisas esquecidas. Embora Deus tenha criado a escuridão e a use para julgar os seus inimigos, ele ilumina as trevas do seu povo. Ou seja, ainda que o povo de Deus caminhe em trevas, Deus transformará as trevas em luz. As trevas e a luz, para o nosso Deus, são iguais. E onde Deus está, as trevas se dissipam. A face do abismo. Que é abismo? Você já parou para refletir nessa frase de Gênesis 1:2? O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Que é abismo? No contexto que aparece, abismo você pode simplesmente falar que é uma imensidão, algo sem fundo. Que é abismo? No contexto de Gênesis 1:2.
Eu Espírito. Nós estamos vendo aqui palavra por palavra de Gênesis 1, verso 2. O Espírito de Deus. Espírito de Deus. A palavra Espírito, ruach, é traduzido como, ora como vento, ora como respiração, ora como vida, ira, o espírito. Somente de um ser racional. Espírito como um ser racional. Ar, sopro. Como saber qual o sentido da palavra espírito? Só o contexto vai nos permitir a verdadeira compreensão. Peço que você anote agora, em algum lugar, enquanto você está assistindo essa aula, porque espírito é um substantivo feminino. Ruach é um substantivo feminino. Espírito é um substantivo feminino, Espírito de Deus. Porque, no final, nós vamos voltar a essa concepção, esse conceito. Não que Jesus é um espírito, mas o conceito de um substantivo feminino aplicado ao Espírito de Deus, aplicado a Deus e aplicado ao Messias. Guarde esta informação, anote. Veja em que tempo do vídeo você está. Dá um toque na tela do seu equipamento, olha o tempo do vídeo, anota, chega lá no final, volta para esse tempo do vídeo que está aparecendo essa análise, avança lá para o final, reflete e veja como Deus vai trabalhando a sua revelação progressiva para nós não nos perdermos. Por que eu estou insistindo muito na revelação progressiva? Para que nós tenhamos o zelo, o cuidado de sermos menos enganados. Porque o Senhor Jesus disse, ele não abreviasse o tempo. Se possível fosse, até os escolhidos seriam enganados. A batalha de todos os tempos, principalmente a batalha final, vai ser aqui, na mente. Verdade versus mentira. Bíblia versus Bíblia. Tradução versus traduções. E nós precisamos conhecer, dominar o texto e o contexto para não sermos enganados. Por isso que eu estou dizendo, preste atenção. A palavra, o Espírito de Deus, ele já entra em cena no verso 2 de Gênesis capítulo 1. Ele já entra em cena ordenando o caos. E na revelação progressiva de Deus, ele vai arrebatar, tomar pessoas que a Bíblia vai registrar como profetas. E essas pessoas vão receber deste Espírito, o Espírito de Deus, revelações que ninguém tem, porque a revelação não é dada voluntariamente. Eu quero ter uma revelação, não é assim que funciona. Só aquele que conhece todas as coisas pode revelar. Revelar é desvendar os nossos olhos para que possamos enxergar a vontade dele. Então, preste atenção aqui nessa definição de ruach, espírito, substantivo feminino. Não estou dizendo que o Espírito de Deus é mulher, não é isso, jamais. Estou dizendo que o substantivo é espírito, substantivo. Não a pessoa que exerce esse ministério, esse título. O substantivo feminino, que significa espírito, sopro, vento. A palavra é usada para se referir ao Espírito de Deus ou Espírito do Senhor Deus. O Espírito Santo é uma mulher? Não. O substantivo hebraico, ruá, é feminino. O substantivo. Cuidado com isso. Deus é triuno. Deus é trino. Ele não tem uma esposa, ele não tem uma mulher, ele não tem namorada. Deus é Deus.
O Espírito Santo é Deus. Jesus Cristo é Deus. E o Espírito de Deus. O Espírito do Senhor inspirou os profetas para profetizarem suas profecias. Este Espírito moveu os profetas no tempo e no espaço, como no caso de Elias. Ou seja, esse Espírito que entra em cena no verso 2 de Gênesis capítulo 1, ele vai tomar uma proporção tão espetacular na criação de Deus na Terra e fora da Terra. Vamos tratar aqui da nossa casa, o planeta Terra. Que quando esse Espírito ele começa a agir na criação de Deus, observe que Deus não criou e abandonou a sua criação. Deus criou, o Espírito Santo é que vai agir na mente e nos corações dos indivíduos. Quando o Espírito Santo ele vem e age de uma forma mais real, mais visível, não ele, mas a sua ação, os seus atos, nós vamos chamar isso de milagre. Então, milagre é para todas as épocas, até que Cristo volte. Não é apenas para os escolhidos. Deus não tem filhos favoritos. Deus tem filhos obedientes. Se você ainda não provou nenhum milagre de Deus, não degustou, talvez você precise obedecer mais o teu Senhor. Esse que você chama de Deus meu e Senhor meu. A palavra Espírito, quando modificado por um adjetivo, que adjetivo? Que serve para modificar um substantivo, que é substantivo. Gramática de língua portuguesa, não tem para onde correr. Se entende Bíblia não somente com teologia, mas com gramática. Acrescentando uma qualidade, uma extensão ou uma quantidade àquilo que se nomeia. Diz-se de palavra, locução, oração, pronome. Pode ser utilizado para se referir a um espírito mau da parte do Senhor. Ou seja, a palavra espírito não é somente aplicado ao Espírito de Deus. Espírito, como nós vimos lá atrás, pode ser traduzida por sopro, respiração. Dependendo do contexto, a palavra espírito que aparece no hebraico é traduzido como vida e não espírito. É sempre o contexto que vai determinar o verdadeiro sentido daquela palavra. Nós vamos ver isso lá em momento oportuno, quando chegarmos no 7º dia. A palavra sábado de Gênesis, capítulo 2, e a palavra sábado de Êxodo, capítulo 20. A escrita é a mesma, a grafia é a mesma, mas o sentido tão distante um do outro. Então não perca a nossa reflexão em Gênesis, capítulo 2. Por enquanto, foco aqui, Gênesis 1, verso 2. Uma prévia da análise do espírito. A antiga aliança usa a palavra ruach por quase 400 vezes. Esse substantivo deriva-se de um verbo que quer dizer respirar ou soprar. O substantivo pode ser traduzido como respiração. Por exemplo, no Salmo 18, 15. Em português, ruach quer dizer vento. Por exemplo, em Gênesis 8, verso 1. O espírito, ser inteligente, destituído de corpo físico, só o Espírito de Deus, ou espírito como anjos, e não como pessoas desencarnadas. Não confunda ruach de Gênesis 1:2 com
nefs ou nefesh, que vamos ver isso no texto de Gênesis 2:7. Ou seja, ambos ora são traduzidas por vida, por sopro. Então, só sabendo que existe duas palavras que vai ser traduzida como sopro, vida, e vamos analisar cada uma delas. O ruá está sendo analisado aqui, que é a palavra aplicada ao Espírito de Deus. Este, nefs, significa vida, criatura, pessoa, apetite, mente, ou seja, o psique do grego, da palavra grega. O significado original e concreto da palavra é respirar. O verbo ocorre algumas vezes com o sentido de reanimar-se, tomar alento. Observe Êxodo 23:12. Êxodo 31:17. 2 Samuel 16:14. Observe que em Gênesis 1:30, o substantivo tem a conotação de respiração. A ligação entre nefs e fôlego, ou seja, respiração, também é sugerida por meio de afirmações como e o Senhor lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E a vida ou respiração ou a alma do menino retornou a ele e ele viveu. 1 Reis 17:22. Fique atento aqui à concepção, quantas formas uma palavra vai tendo conotações. E se você isolar, que tem algumas traduções que vai dizer que a alma do menino voltou. A alma. Se você estiver usando essa tradução alma e não tem estas informações que nós estamos discutindo aqui, ou seja, discutindo no sentido de analisar, você vai imaginar que a alma do menino, ou seja, a vida do menino, a respiração do menino saiu do seu corpo e ele ficou vagando fora do corpo. Ou seja, experiências paranormais, quando o contexto não permite estas interpretações. Mas algumas traduções faz com que um leitor, e não um estudioso, apenas leitor, possa criar algumas ideias bem estranhas às escrituras. Movia. Lembre-se que ruar é o espírito, é um substantivo feminino. Guarde esta informação. Movia. O Espírito de Deus se movia. A palavra mover, ela vem de uma origem, de uma palavra etimológica que pode ser traduzida como chocar. Chocar. Isso. O que os animais fazem, as fêmeas fazem no ninho. Choca os ovos. Estar relaxado. Observa como o contexto, a mesma palavra vai tendo sentidos tão distintos um do outro. Estar relaxado, mover-se, voejar, pairar, estremecer. E para cada tópico desse, você pode verificar Deuteronômio 32, 11 e 12, Salmo 91, 4, Isaías 31:5, Malaquias 4:2, Mateus 23:37. Não precisa pausar o vídeo agora, neste momento, porque estes textos eu vou trazer aqui na nossa análise. Nós vamos lê-los juntos. Aguarde. Que significa mover-se? Qual o significado desta palavra? A imagem abaixo nos permite uma melhor compreensão. Contemple a imagem abaixo, com esta palavra em mente. Movia, com sentido de chocar,
mover-se. Essa é a ideia do verso 2 do Espírito de Deus pairando sobre a criação, pairando ou movendo sobre as águas. Ou seja, observe que a palavra pairar ou mover-se tem a sua origem em uma palavra utilizada para aves que choca no ninho. Você já observou que o espírito, a palavra espírito, no verso 2, o Espírito de Deus é um substantivo feminino? Observe que ele não é um substantivo feminino à toa. Agora, ele também está sendo comparado a algo que vai gerar vida. Pairar é como uma ave. Ah, mas um dos símbolos do Espírito de Deus ou do Espírito Santo não é uma pomba? Depende. É uma pomba quando? Se você tiver no dilúvio, lá no finalzinho do dilúvio, quando Noé vai soltar a pomba. Aqui, essa imagem de uma águia não é uma águia que representa o Espírito de Deus. É uma águia, a águia aqui nessa imagem, ela está apenas representando a palavra pairar ou mover-se. Ou seja, a concepção é assim como uma ave voa ou choca sobre os ninhos, o Espírito de Deus está pairando sobre as águas, agitando as águas, como se fosse uma ave, não, aqui é uma águia, mas como se fosse uma ave, não importa qual seja, batendo as suas asas muito forte para aquecer as águas, gerar vida nas águas. Então observe que o Espírito de Deus, quando entra em cena, ele já entra em cena ordenando o caos e gerando vida. Ordenando o caos e gerando vida. Se você conhece uma pessoa muito agitada, saiba que ela precisa do Espírito de Deus. Sabe quando Jesus, ou melhor, quando o Messias ressuscita, aparece para os seus discípulos que estão num ambiente fechado. Ele aparece do nada. Não bateu na porta? Apareceu lá onde eles estavam. Aí ele chega e faz assim como Deus fez em Gênesis 1:26, e soprou Deus nas narinas do homem. E ele veio a ser alma vivente. O que Deus faz? Deus sopra. Deus dá vida, o Espírito da vida. Aí vem o Messias e diz: sopra o Espírito. E eles passam a ter uma nova vida. E essa nova vida do Espírito que Jesus sopra, o Messias sopra, eles vão ser gerados de novo. E a palavra do Novo Testamento, para quem é gerado pela segunda vez, a primeira geração, natural, pai e mãe biológicos. A segunda, o segundo nascimento, só este Espírito que aparece em Gênesis pode gerar. E chama regeneração. Uma nova vida, um nascer de novo, uma outra vida, vida do Espírito. Movia. A ideia é chocar. Chocar não é de, meu Deus, fiquei perplexo, não é esse chocar. É chocar no sentido de uma ave aquecendo os ovos no ninho. Chocar mesmo, quando um animal fêmea choca os filhotes, aquece os filhotes no ninho. Chocar. Estar relaxado, mover-se, voejar, pairar, estremecer. Observe como esse conceito de espírito será aplicado à pessoa de Deus e do seu Messias no decurso do tempo. Ou seja, o que Deus é, o Espírito é. O que Deus é e o Espírito é, o Messias é. O que um é, os outros são. Porque é a mesma natureza. Então leia de novo isso aqui. Anote na capa da sua Bíblia, se possível, se for uma Bíblia impressa, se for uma Bíblia digital, você tiver uma opção de anotar, anote no tópico de Gênesis 1, verso 2. Observe como esse conceito, que conceito de gerar vida, de proteger, como uma ave protege o ninho, protege os seus filhotes, protege no ponto de juntar sobre as suas asas, proteger, guardar, e ninguém toca.
Por isso que o Salmo 91 vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra. A sombra do quê? Dessa ave, dessa águia, a sombra do Onipotente descansará. Observe como esse conceito do Espírito, o conceito do Espírito, o que o Espírito faz em Gênesis 1:2, Deus faz, o Messias faz. Será aplicado à pessoa de Deus e do seu Messias no decurso, na passagem do tempo, ou seja, na revelação progressiva. Começa Deus se revelando de uma forma que o Espírito fazendo, depois aquilo que o Espírito faz é Deus que faz, na revelação progressiva lá na frente, e aquilo que o Espírito faz e que Deus faz, o Messias também faz. Ou o Messias fará, porque ele ainda não se manifestou nesse contexto de Gênesis. Agora, aqueles textos bíblicos que eu pedi para vocês anotarem e informei para você ficar tranquilo que nós iríamos analisar juntos, são esses textos agora, que vai aparecer aqui. Trouxe aquela mesma imagem de uma águia sobrevoando o seu ninho, com a ideia do Espírito Santo pairando sobre as águas, ou aquecendo as águas para receber vida. Aí nós temos aqui, lembra, agora nós estamos em Gênesis, revelação progressiva. Avança um pouco. Vira, nós chegamos aqui, virando as páginas, chegamos em Deuteronômio. Lembra? Assim que você se deparar com um livro da Bíblia, traga à sua memória qual o significado do livro? Do livro, o nome mesmo, do livro que eu estou lendo. O próprio significado do livro já vai trazer luz ao nosso entendimento. Então, nós estamos em Gênesis. Gênesis é o livro das origens, o livro do começo. Deuteronômio, repetição da lei. Por que repetição da lei? Porque Deus vai dar a lei pela primeira vez em Êxodo. Então, a geração que sai do Egito começa a perecer, a morrer no deserto. E continua nascendo crianças no deserto. Uma nova geração. Então, Deus vai manter os mandamentos originais e vai, ora, falar de uma outra forma para a nova geração. Então, Deuteronômio 32 vai constar o seguinte texto: como a águia. Veja, a águia, o Espírito de Deus, em Gênesis 1, verso 2, não compara o Espírito de Deus a uma águia. Esta imagem águia eu trouxe para ilustrar a ideia do Espírito Santo mover ou pairar sobre as águas. É somente esse o conceito. Como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim, como a águia, assim, a conclusão, só o Senhor o guiou. E não havia com ele Deus estranho. Assim como a águia, assim o Senhor faz com os seus filhos. Como a águia desperta a sua ninhada, o Senhor desperta a sua ninhada. Vai comparar os filhotes de ave com os filhos de Deus, nesse caso, judeus. Salmo 91, verso 4. Agora nós saímos de Gênesis, avançamos muito os textos bíblicos, chegamos em Deuteronômio e estamos no Salmo, um livro poético. Salmo 91, 4. Ele, quem é ele? Você tem que ler o verso 1. Ele te cobrirá com as suas penas. Observe que legal, como é interessante. Não como uma ave, mas como as penas de uma ave. E debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. O que é que protege os filhos de Deus? A verdade. Lembra da armadura de Deus? Lá de Efésios? Calçado com os pés
Procura lá, o capacete, a espada. Dá uma olhada. Como tudo que nós estamos aprendendo aqui no Antigo Testamento ou na Antiga Aliança vai ser aplicado na pessoa do Messias. Não esqueça que a armadura de Deus, como está lá em Efésios, é o caráter do próprio Cristo. Isaías 31, verso 5. Cuidado, olha quantas coisas nós já fizemos aqui para entender o conceito de pairar. Estamos em Isaías. Isaías, nós já passamos por Saul, Davi vem a óbito, Salomão assume o reino, Salomão morre, o reino de Israel é dividido em reino do norte e reino do sul. Isso não está na Bíblia, reino do norte e reino do sul. Vai falar tribo de Israel, tribo de Judá, Benjamim, mas esse conceito de tribo do norte e tribo do sul é um conceito teológico. Então, observe que você não pode sair de um texto e ir para o outro sem fazer uma análise prévia. Se você está tendo dificuldade para entender, novamente, nós temos um vídeo aqui no nosso canal intitulado sobre bibliografia básica para entendermos o livro de Gênesis. Assim que você finalizar a reflexão desse livro, dê uma olhada naquela bibliografia. Procure adquirir aqueles livros que está sendo indicado lá. Talvez você, adquirindo alguns daqueles livros, você vai continuar você terá uma compreensão melhor disso que nós estamos discutindo. Mas eu preciso daqueles livros? Não, você precisa de Bíblia. Bíblia. Quantas Bíblias? 3. No mínimo. 3 versões distintas. Isaías 31, verso 5. Como as aves voam, como? Assim o Senhor dos Exércitos amparará a Jerusalém. As aves voam. Em que sentido? Em direção a várias direções, mas nesse caso eles voam para o ninho. Qual é o ninho do Senhor? Jerusalém. Ele a amparará, a livrará e, passando, a salvará. Observe o que foi feito aqui em Isaías. Aí nós temos agora salvará. No futuro, a salvação vem dos judeus. Deus chama Abraão e diz: bendito será todos os povos da terra. Todos, porque a salvação vem de um só. Algumas versões trabalhou o texto da chamada de Abraão, não como todos os povos, mas todas a família da terra. Malaquias 4:2. Mas, observe que não tem i, então é uma conclusão. Se é uma conclusão, você precisa ler o que está escrito antes. Mas, para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas. De novo, lembra que ruar, de Gênesis 1:2, a palavra ruar no hebraico é um substantivo feminino, e esse conceito, o conceito de um substantivo feminino, Deus vai aplicando a ele e ao seu Messias. E saireis e saltareis como bezerro da estrebaria. Então, nós chegamos ao ápice da revelação de Deus. A palavra viva, o verbo que se faz ou que se fez carne, Jesus Cristo de Nazaré. Mateus 23. Lembra do contexto? Mateus 23. Onde começa o evangelho de Mateus? Não é no 23, é em Mateus 1. Então, para compreender Mateus 23, você precisa abrir a sua Bíblia. Algumas Bíblias têm uns recursos até interessantes, que são subtítulos. Aqueles subtítulos não foram inspirados, são instrumentos teológicos que ajudam muito. Então, você vai pegar
Mateus, se a sua Bíblia tiver subtítulo, pega Mateus 1 e veja o subtítulo, Livro da Genealogia de Jesus. Vai para Mateus 2, Mateus 3, 4, 5 e vai até chegar no 23. Chegou no 23, verifique se a sua Bíblia tem esse recurso, onde começa esse conceito. Então, lembra ruar, de Gênesis 1, 2, ruar, substantivo feminino. Pairar, como uma ave aquece os ovos no ninho. Vimos que isso foi passado, então, esse conceito para Deus, Deus protegendo Israel e os seus, e dizendo através do profeta Isaías que o Messias virá e vai trazer sobre as suas asas cura, ou curas. Mateus 23, 37. Jesus está descendo a Jerusalém, está a caminho do Gólgota, está prestes a se entregar, porque ele se entrega, e ele diz, a minha vida ninguém a tira, eu a dou e a tomarei de volta quando eu quiser. Então, ele está a caminho da crucificação, está descendo, então ele está num local mais elevado, contempla lá embaixo a cidade de Jerusalém, então ele diz, ele, o Messias, ele, Jesus. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Não vamos comentar para não virar a pregação, que aqui a nossa reflexão é um estudo ou uma reflexão, uma análise do livro de Gênesis, capítulo 1, verso 2, parte 2. Então finalizamos com essa aula. Gênesis, capítulo 1, verso 1 e verso 2. E assim nós vamos trabalhar todos os tópicos de Gênesis, capítulo 1. É necessário, para a gente também entender, degustar a palavra de Deus, sentir a dor que Deus sente. Sentir a dor que Jesus sentiu. Por quê? Porque nesse conceito de Jerusalém, Jesus ele vai inclusive chorar, não nesse texto de Mateus, mas em Lucas 19, 41 e seguinte. Sempre que eu falar Lucas, ou qualquer livro da Bíblia 19, ou qualquer outro capítulo, tem o hábito de pegar a sua Bíblia e abrir desde o início. Lucas 1, veja o subtítulo, se tiver recurso. Lucas 1, 2, 3, 17, 18, 19. Parou 19:41, não termine. Termina de folhear sua Bíblia e vai até o final. 20, 21, 22. E veja para quê? Para que você traga à sua memória o contexto. Então, lá em Lucas 19:41, nós temos também Jesus chegando a Jerusalém e diz que ele chorou, que ele chora por Jerusalém. Ele chora por Jerusalém. Em João 11, 35, o seu amigo Lázaro morre e diz que Jesus chorou. Indo para Hebreus, capítulo 5, versos de 7 a 9, também vai dizer que quando Jesus estava prestes a morrer, ele chorou. E há quem diga que quando ele estava na cruz, aquela palavra que traduzida por que ele transpirou, que ele suou, ou seja, ele é uma mistura de suor e lágrimas, mas o texto não é explícito. Então vamos ficar com esses textos aqui de João 11:35, Lucas 19:41 e seguinte, e Hebreus 5, de 7 a 9. Porque aqui, nesses textos, está explícito que Jesus chorou em momentos distintos, e que hoje, nós como seus seguidores,
não sentimos dor de nada, não choramos por nada, não choramos muitas vezes pelos pecados que cometemos. Não choramos pelo pecado que a nossa nação está passando, vivendo. Não choramos pelos principados e potestades que atuam no mundo. Então nós precisamos entender por que nós fomos salvos. Salvos do quê? Salvos para quê? Jesus é a resposta. É o que nós dizemos. Para qual pergunta? Jesus é a solução. Para qual problema? Aqui fica a nossa reflexão de Gênesis, capítulo 1, verso 2, segunda parte. Até o nosso próximo encontro.